Olá pessoal, aqui é a Gabi, bem-vindos ao canal da Lily Pop Carimbos e hoje eu quero fazer com vocês dois cartões com esse kit M de bruxinha e poção. Ele é muito fofinho, tá? Ele é lançamento do último mês da Lily Pop e o Dia das Bruxas tá aí e a gente precisa começar a se planejar para fazer alguns mimos para os nossos amigos. Bom, então eu separei uma base roxa. Depois eu vou até mudar ela, mas por enquanto na minha cabeça esse roxo ia super funcionar. Fiz também um painel para o meu cartão de 9 por 14 centímetros, que como o meu cartão tem 15 por 10, então 9 por 14 fica um painel legal, e aí eu ainda consigo deixar uma bordinha pra gente ver a base do cartão roxinha, tá? Bom, tiro um pouco da cola da minha fita crepe e faço uma proteção, tá? É como se ela fosse uma proteção pro meu papel, porque na região que eu protejo eu não quero pintar com essa cor que eu tô pintando. Eu quero fazer como se fosse uma parede de tijolinhos. Então eu pego esse pincel de maquiagem e os meus, gente, são de maquiagem mesmo, tá? Não são de marcas famosas. Mas eu comprei em casas de cosmético mesmo e eles são super gostosos para fazer essa pintura. Eles são bem mais suaves, tá? E aí eu pego um stencil que eu já usei várias vezes, tanto lá no meu canal. Acredito que aqui também no último vídeo que eu mostrei de vários cartões de Feliz Aniversário eu usei esse stencil para fazer também uma parte do trabalho. E aí então eu pego uma cor mais escura de vermelho que eu tenho aqui em casa. Eu tô usando essas Distress Inks do Tim Holtz. São esses mini cubinhos. E aí eu vou pintando, então, com as minhas carimbeiras coloridas, para que eu faça uma parede tipo de tijolinho. Depois que eu passo o vermelho, eu decido escurecer um pouquinho a parte da borda. Só que eu tô usando esse vintage foto. E aí ele é um marrom meio alaranjado. Então eu uso uma outra cor que ele vai deixar uma sombra ainda mais proeminente, tá? Então eu faço nas bordas e na parte superior. Quando eu tiro, então, o meu stencil, ele parece que tá com realmente um tijolinho construído. Fica bem fofinho. E agora que eu tenho essa parte branca, eu vou usar uma fita washi tape. E por que eu mudei? Eu não tô usando a minha fita crepe. A fita crepe ela ficou muito forte, ela acabou rasgando um pouquinho o meu papel. Mal dá pra perceber, mas eu não queria que isso acontecesse, corresse o risco de acontecer com a parte pintada. Vocês podem perceber que antes eu tava usando o pincel de maquiagem e agora eu fui pra carimbeira com a espuminha. Eu precisava de muito mais tinta. Se eu ficasse com aquele pincelzinho ia demorar demais pra fazer essa pintura mais sólida, tá? Eu queria uma tinta mais carregada mesmo e por isso então eu utilizo uma outra ferramenta para que eu conseguisse esse efeito. E aí eu tenho um cenário pronto, né? Um cenário desse painel. E assim os meus elementos, né? A minha bruxinha e o meu caldeirãozinho, eles não vão ficar flutuando nesse cenário que eu criei. Pois bem, agora, gente, para facilitar um pouco o meu trabalho, eu vou carimbar o caldeirãozinho onde eu imagino ele. Primeiro eu coloco a minha bruxinha onde ela vai ficar mais ou menos, para que eu possa então carimbar o meu caldeirão. Eu tenho esse caldeirão já pintado, tá? Eu usei para pintura dessa bruxinha as mesmas técnicas que eu uso sempre, que é lápis de cor e ecosolvente. Tem vídeos aqui no canal da Lily Pop, tem vídeos lá no meu canal, que é o Gaborim Gaboriela, em que eu ensino, que eu mostro como é que faz essas pinturas. E é lápis de cor comum, tá, gente? É lápis de cor da Faber-Castell com ecosolvente. E a gente encontra esse material com facilidade em qualquer casa de arte, qualquer casa de artesanato. Pra bruxinha, eu colei ela com um pedaço de fita, na verdade com EVA e cola, tá? Eu não estou mais usando fita banana nos meus trabalhos, eu tenho perdido muitos trabalhos recentes por conta de manchas das minhas fitas banana, então eu tenho usado EVA e tem sido muito bom. E agora, eu quero fazer duas prateleiras. E aí, gente, eu uso papel craft, que é um dos papéis mais fáceis e mais simples que tem, e ele lembra um pouco madeira. Então, é com ele mesmo que eu vou usar. Cortei uma tirinha de 1 centímetro, e aí agora eu vou cortá-lo em 6 centímetros, tá? Que aí ela vai ficar num tamanho adequado. Eu medi no meu cartão, meça no cartão de vocês também, como vocês querem fazer. E aí ele vai ficar com 2 pedacinhos de 6 por 1 centímetro. E agora, gente, eu vou fazer nesse daqui um talho com a tesoura. E aí eu vou cortar sem régua, mais na mão, tentando segurar mesmo a força aí com a mão. Eu faço um corte
em meio centímetro no caso, tá? E aí eu deixo meio centímetro de cada lado. E aí eu refaço esse talhozinho com a tesoura para deixá-lo correto. E aí ele vai ficar como se fosse uma prateleira com as bordas protegidas, tá? É só um jeito de fazer uma prateleira. Eu podia ter cortado um papelzinho mais fino, de meio centímetro, e fazer uma prateleirinha fininha, sem esse enfeite, mas eu achei que assim ia ficar legal. Enfim, foi algo da minha cabeça, dá pra gente criar qualquer tipo de prateleira que a gente bem entender. Eu também faço uma sombra com a mesma carimbeira escura e agora eu vou usar um pincelzinho de maquiagem um pouquinho menor, porque assim eu tenho um pouco mais de controle do que eu tô fazendo, tá? Faço nas duas prateleiras isso. Se vocês tiverem algum outro carimbo também que imite madeira, fica muito legal de vocês carimbarem esse papel craft ou algum papel marrom nessas cores, né, com marrom e madeira para imitar cada vez mais madeira. Acho que também fica um efeito bem legal. Bom, agora eu vou colar minha primeira prateleira, tá? E aí eu vou colar os meus potinhos de poção. É como se eu tivesse um estoque de poçõezinhas no meu cenário. Eu achei que isso ia tornar o cartão bem interessante, tá? Então, aí agora eu vou colar. Eu fiz várias carimbadas e pintei cada um de uma cor, com tons diferentes, né? E assim, gente, sempre com lápis de cor, tá? Eu não fiz não uso nenhum outro tipo de caneta, nenhum outro tipo de material para fazer essa pintura. Eu nem tenho essas canetas, gostaria muito, mas não tenho. E aí, então, o lápis de cor ele sempre se torna um bom aliado para essas pinturas e para colorir, enfim, os meus trabalhos de maneira bem bonita, inclusive. Eu acho que ele dá um efeito muito agradável de se olhar e normalmente as pessoas não percebem que é lápis de cor, de tão bacana que fica o efeito que o solvente faz de misturar as cores, de misturar os tons, né? Então, quando a gente faz uma sombra, como dá pra ver no vestido e no chapéu dessa bonequinha, são dois tons de azul da mesma família e aí ela faz esse sombreado. Então fica bem divertido, fica bem bonito. Faço mais um pouquinho de sombra embaixo dessa prateleira, como se a iluminação tivesse vindo por cima. E aí eu dou um efeito um pouquinho mais realista, um pouquinho mais de profundidade, né? Isso aí, enfim, é só um efeito visual que a gente consegue dar no nosso trabalho usando essa carimbeira mais escura e esses pincéisinhos bem macios para fazer essa sombrinha, gente. Fica bem legal. Aí, quando eu fui colocar na base, eu percebi que com a base roxa ficou bem esquisito, ele ficou meio apagado, tudo ficou meio apagado, a base, tudo. E aí então eu troquei por uma base de cartão verde. Ele tem um verde poção, assim, é uma cor verde poção bem, bem veneno mesmo, mas fica muito legal. Eu gostei bastante do resultado. E se a gente escrever com caneta azul ou caneta preta, dá pra ler bem, não preciso colocar nenhum tipo de papel branco dentro. Mas também não é um impeditivo, vocês podem colocar para que a pessoa que receba o cartão possa ler a mensagem que você escreveu de maneira bem mais fácil, bem mais adequada. E aqui está uma foto para que vocês vejam em detalhes. O outro cartãozinho que eu quis fazer, eu também vou usar a mesma bruxinha, mas eu resolvi fazer um cartão com um formato diferente. Para isso eu quero mostrar como é que eu crio. Peguei um pedaço preto de papel, vou fazer um vinco para dobrar esse papel, tá? E aí eu vou fazer a base do meu cartão. Nossa, Gabi, mas que base de cartão pequenininha? Pois é. É pequenininha, gente, porque eu vou fazer a base do meu cartão em formato de pote, tá? Eu tenho essa faquinha de pote que eu comprei provavelmente na China, eu nem lembro mais se tem marca ou não, faz bastante tempo que eu tenho. E, enfim, qualquer tipo de faca que vocês tiverem, se vocês deixarem essa beiradinha como eu tô deixando e não cortá-la, você vai conseguir fazer um cartão com esse formato diferente, porque aí ele vai ficar conectado na parte que você deixou para fora o corte e ela não vai cortar, tá? Então, na lombada do que seria o nosso cartão, você deixa a faquinha para fora. E aí, quando você manipula, olha só, e você abre, ela tá no formato adequado, mas sem o corte. Então, dá super certo da gente fazer os cartõezinhos. Para esse cartãozinho ainda, eu quero fazer essa tampa do meu potinho em papel prata, tá? E assim vai ficar um pouquinho mais visível. Como tem esse pontilhadinho que vocês conseguem ver, eu vou cortar com a tesoura no pontilhadinho para que eu possa colar no meu trabalho e ele fica bem adequadinho, tá? A gente entende que é uma tampinha,
Eu poderia deixar tudo em preto, mas eu acho que não ia ficar tão divertido. Eu acho que algumas camadas de papel ajudam a destacar um pouquinho mais a mensagem que a gente quer passar, tá? Mas também, assim, caso vocês não tenham várias cores de papel, vocês poderiam também usar papel branco e depois pintar a frente com as mesmas técnicas que eu usei no primeiro cartão, tá? Vocês vão preenchendo a parte da frente e aí vocês vão fazendo as camadas, enfim, vão pintando colorido como vocês quiserem. Essa bruxinha eu já pintei de roxo, tá? Também com a técnica de lápis de cor. E aí eu colo ela diretamente no meu papel sem a ajuda de nenhum volume, tá? Porque eu vou querer dar volume agora no caldeirãozinho que eu fiz. Eu vou colocar 2 pedacinhos de EVA vermelho, que é o EVA que eu tenho cortado aqui em casa, tanto faz porque mal dá pra vê-los no trabalho. E aí eu coloco um pouquinho de cola. Lembrando, gente, que eu tô usando EVA porque a fita banana ela tá com uma qualidade sofrível e não dá mais pra perder trabalho ou deixar meus trabalhos manchados por conta de fita banana com péssima qualidade, tá? Então, vamos partir para algum outro material. Tem gente que gosta de usar papelão também. Eu particularmente nunca usei, mas não me coloco contra o uso. É só uma questão de material que eu tenho para usar, então eu acabo usando mais o EVA para isso mesmo e não a fita, o papelão. Bom, tem algumas estrelinhas aqui que são lantejoulas, gente, tá? Comprei em casa de material de escolar, então são estrelinhas bem simples, nada elaborado. E vou colocando um pinguinho de cola e vou prendendo. Vocês podem ver que eu até ajeito elas com a ponta da minha grafite. Tá tão bagunçado o ateliê que eu não tava encontrando as minhas ferramentas adequadas para fazer esse trabalho, mas deu tudo certo. E aí, como ela tem esse miolinho furadinho, como se fosse uma lantejola mesmo, eu pego, coloco mais um pouquinho de cola e com umas mini estrelinhas azuis que eu comprei numa casa de cosmético, porque são enfeitinhos para unha, para manicure normalmente que compra esse tipo de coisa. Eu peguei essas estrelinhas azuis com uma pinça e fui colocando elas no meio. Então eu tenho 2 camadas de estrelinha em cada estrela, né? Então tenho a estrela maior e depois tenho uma estrelinha azul. Ficou super fofinho, porque deu um toque de azul e aí ficou muito bonitinho o trabalho. Ele é super simples, mas é um cartão muito fofo. E aí, para escrever a mensagem dentro, você pode usar uma caneta branca ou então colocar um pedacinho de papel branco por dentro. E esse é meu trabalho, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!